Bom dia, hoje é 14 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Desde que o Spotify abriu a caixinha de comentários, a gravação deste podcast tem sido muito mais divertida, pois eu gosto muito da interação de vocês. O que eu mais gosto é de tentar desvendar os nomes, como por exemplo, Tinguinho, ou seria Tiaguinho, só que aí o usuário já não estava mais disponível por conta de um certo cantor de pagode e este ouvinte trocou o A pelo M e ficou Tinguinho. Tinguinho pergunta: será que é uma boa hora para investir no Brasil ou devemos esperar um pouco mais? Olha, Tinguinho, eu como jornalista não posso te responder assim abertamente, até porque a CVM não ia gostar, já que eu não sou uma analista certificada, e muito menos ia gostar o meu assessor de investimento, que passa um trabalhão comigo, já que eu nunca respondo ele no WhatsApp. Inclusive, eu respondo pouquíssimas pessoas no WhatsApp. Então, em respeito ao meu assessor de investimentos e a CVM, eu não posso sanar esta sua dúvida assim diretamente, mas eu posso te dar todo o contexto de notícias que te fará tomar uma decisão em relação a isso. Hoje, por exemplo, eu vou continuar falando do Silicon Valley Bank, o banco que colapsou na semana passada e que levou as autoridades americanas a intervirem para evitar um efeito em cascata no sistema financeiro dos Estados Unidos. Em relação a isso, um outro usuário, dessa vez chamado Abraão, perguntou: quais fintechs estavam expostas ao Silicon Valley Bank aqui no Brasil? Pois muito que bem, Abraão. Eu não só vou responder a sua pergunta, como eu também fiz questão de chamar a minha querida colega Isabela Fleischmann, que é repórter de tech e startups da Bloomberg Linha e a pessoa que mais recebe e responde o WhatsApp na face da terra. Ela, coitada, estava de plantão no final de semana, que foi quando aconteceu toda a discussão das autoridades americanas sobre o SVB. Então ela tá mais do que por dentro para discutir esse assunto. E ela também estaria ligada nele de qualquer maneira, pois ela é viciadinha em notícias. Vamos começar então com a conversa com a Isa sobre o que acontece agora em seguida com os bancos e também sobre o impacto aqui no Brasil, e depois eu te conto mais algumas notícias para você começar o dia aí bem informado. Bora lá! Isa, obrigada por ter aceito aí o convite para participar do podcast, né? E indo direto à pergunta, qual que é a relação das startups brasileiras com o SVB? As startups brasileiras, o pessoal do setor estima aí que 90% das startups brasileiras tinham pelo menos uma passagem ali pelo Silicon Valley Bank em alguma etapa da sua vida de startup, né? Isso porque para você receber investimento de fundos globais, você geralmente precisa ter uma estrutura que são 3 empresas que você precisa ter. Uma empresa no Brasil, uma empresa nas Ilhas Cayman e uma empresa em Delaware. Isso porque é mais fácil em termos de tributo e também em termos de receber mesmo esse investimento de fundos de venture capital estrangeiros. Os próprios fundos demandam que você tenha uma estrutura em Cayman para eles aportarem esse dinheiro por Cayman. Então, a estrutura em Cayman não eram todos os bancos, inclusive a maioria dos bancos americanos, os grandes bancos, tem uma certa resistência de trabalhar com a estrutura em Cayman. Por isso que essas startups normalmente iam direto para o Silicon Valley Bank, porque ele aceitava empresas que tinham a estrutura em Cayman, a estrutura de passagem LLC, né, da empresa em Delaware, e a operação no Brasil, né, não precisava ter uma operação nos Estados Unidos. Então, o Silicon Valley Bank acabava sendo o caminho tradicional, né, das startups para receber esses investimentos de venture capital de fundos estrangeiros. A gente tem alguma estimativa de quantas startups nesse momento tinham operação no SVB? Nesse momento, a gente não sabe dizer quantas startups ainda estavam expostas, né? Visto que aí na quinta-feira houve uma grande corrida para tirar o dinheiro de lá. O pessoal começou muito grupo de WhatsApp, até mesmo investidores, aconselhando a tirar o dinheiro do Silicon Valley Bank, o que provocou essa corrida, né? Esse bank run, que fez, inclusive, acabou acarretando a quebra do banco, né? E na sexta-feira, o FDIC tomando o controle ali por volta das 14h, né, na sexta-feira. E o que aconteceu com essas startups que tinham dinheiro no Silicon Valley Bank? O governo americano intercedeu, né, pelo banco e disse que os clientes receberiam a partir dessa segunda-feira pelo menos 250 mil dólares, quem tivesse até esse valor, e quem tivesse acima disso receberia nos próximos dias. Segundo as fontes aí com quem você conversou ao longo do dia, isso realmente aconteceu?
Receberam. As startups que eu tenho ciência, mesmo aquelas que extrapolavam o valor de 250 mil dólares na conta do Silicon Valley Bank, receberam esse valor, conforme ali as autoridades do governo americano tinham dito que aconteceria. Esse tipo de problema aí, as startups já estão mais aliviadas, o ecossistema está mais aliviado nesse sentido, né? Bom, deu para entender que meio que dos males o menor, né? O governo americano agiu rápido para conter o efeito em cascata e as startups estão recebendo o dinheiro devido. Só que uma provável consequência desse pânico todo deve ser a pressão nos bancos centrais mundo afora, a começar pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, para que o ciclo da alta de juros seja interrompido por lá. A estratégia do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para acelerar os esforços de combate à inflação do Banco Central, está se desfazendo após o colapso do SVB. Há uma semana, o Powell surpreendeu os mercados ao dizer que o Banco Central podia precisar elevar as taxas de juros em um ritmo mais alto do que o aumento de 0,25 ponto percentual em fevereiro para conter a inflação, que tem em persistir. A turbulência agora nos mercados sugeriu temores mais amplos sobre a instabilidade financeira e o risco de que isso pudesse catapultar a economia dos Estados Unidos para uma recessão antes do esperado. O rendimento dos títulos do Tesouro de 2 anos de lá caíram quase meio ponto percentual, já que os investidores estão apostando que o Fed, depois disso, vai reduzir os aumentos das taxas e talvez até pare completamente a sua campanha de aperto monetário que completa um ano. A preocupação é que o colapso do SVB seja apenas o começo de uma longa lista de vítimas da mudança do Fed para as taxas de juros mais altas desde que os formuladores de política monetária começaram a reduzir os custos dos empréstimos em 2007. A próxima reunião de política monetária do Fed acontece em 21 a 22 de março. E veja você, o mesmo dia do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. Por aqui, o BC parou de aumentar juros, estacionando na taxa de 13,75%. Só que os mais recentes dados de inflação, que saíram na última semana, mostraram uma alta acima do esperado, atingindo 5,6% em 12 meses em janeiro. A meta de inflação do Banco Central tem como teto 4,75%. E a previsão é que não pare por aí. Um ponto que chamou a atenção dos economistas foi o índice de difusão da inflação, que passou de 63% para 65% em janeiro. Isso quer dizer que houve um aumento de preços aqui no Brasil em mais categorias e que a alta não foi fruto de um setor específico. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar nesta segunda-feira o alto patamar dos juros no país. Ele disse que passou o final de semana conversando com as autoridades monetárias do país, incluindo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para calibrar o efeito do SVB aqui no Brasil. Segundo Haddad, há pouco espaço para aumentar as taxas de juros no mundo e o Brasil tem uma, abre aspas, gordura, fecha aspas, que nos permitiria espaço para reduzir juros. Ele afirmou ainda que o país é um dos poucos que perseguem uma meta de inflação para 12 meses e defendeu o alongamento desse horizonte, algo que vem sendo debatido pelo governo Lula há algumas semanas. E agora que eu falei sem parar sobre juros, eu vou falar de relógios. Sim, relógios. Porque a Rolex vai criar 3 instalações de produção temporária que vão começar a produzir relógios de luxo em 2025. E por que isso importa? É que a maior fabricante do mundo de relógios sofisticados está tentando aumentar a produção em meio a uma demanda sem precedentes para os seus produtos. A construção das instalações em Friburgo, na Suíça, começa ainda esse ano, segundo a Rolex. A capacidade segue os planos de gastar 1 bilhão de francos suíços, ou 1 bilhão de dólares, mais ou menos, em uma nova e importante unidade de produção em Bulle, também no cantão de Friburgo, que deve iniciar as operações em 2029. Atualmente, novos relógios geralmente não estão disponíveis para compra imediata através da rede autorizada da empresa. Alguns revendedores, como a Watches of Switzerland, estão percorrendo as listas de espera dos compradores. O aumento nos preços do mercado secundário também fez com que modelos mais populares da marca fossem negociados a valores bem acima do que o usual. E uma última e também extremamente importante notícia, principalmente para mim: reuniões redundantes de trabalho desperdiçam 100 milhões de dólares por ano, segundo uma pesquisa. Eu acho que um dos meus chefes está escutando esse episódio hoje, ele disse que ia escutar, então eu fiz questão de colocar essa notícia aqui. Executivos passam em média 25 horas por semana em reuniões, quase metade delas via Zoom, que poderiam desaparecer sem trazer impactos negativos.
É o que mostra uma pesquisa com mais de 10 mil funcionários realizada pela Future Forum, um consórcio de pesquisa apoiado pela Slack Technologies da Salesforce. O principal motivo pelo qual líderes frequentam reuniões é porque acreditam que seria um bom uso do seu tempo. Eles também comparecem porque têm medo de perder algo importante e também para mostrar ao próprio gerente que estão trabalhando, conforme constatado pela pesquisa. Para os níveis mais baixos, como nós meros mortais, o motivo é bem mais óbvio, não temos escolha. Os resultados foram divulgados em um momento em que muitas empresas estão reavaliando quais as reuniões realmente importam e quais poderiam ser eliminadas em um ambiente de trabalho cada vez mais híbrido. O Shopify, o site canadense de e-commerce, diz que deve eliminar 320 mil horas de reuniões este ano, suspendendo todas as recorrentes com mais de 2 pessoas, proibindo reuniões às quartas-feiras e limitando grandes reuniões, além de incentivar funcionários a recusarem alguns convites. Frequentar reuniões não essenciais desperdiça cerca de 100 milhões de dólares por ano em grandes empresas, segundo essa pesquisa, que também constatou que os funcionários só recusam 14% dos convites, embora preferissem recusar 31% deles. E você, já recusou uma reunião hoje? Fica aqui o meu incentivo. Por hoje é só. Se eu não for demitida depois desses comentários, vejo vocês amanhã. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, por que não, compartilhar os episódios com quem você gosta e também com quem você não gosta. Um abraço e até amanhã.